Olá, boa tarde, turma. Tudo bom com vocês? Hoje é 17 de setembro de 2020. Hoje iremos estudar geografia. E o assunto é o clima e a vegetação nas paisagens do município. Então, crianças, nós vamos conhecer as diversificações do clima e das vegetações, porque o clima ele trabalha em conjunto com a vegetação. Então, nós vamos conhecer o tipo de vegetação e clima. Então vamos lá. Tempo atmosférico. A manchete a seguir indica uma característica muito comum do tempo atmosférico. Ele está sempre mudando, leia. Semana deve acabar com uma nova mudança no tempo. Mais frio e chuva em Piracicaba. Podemos notar algumas das principais características do tempo atmosférico. Ao perceber a temperatura do ar, se está mais frio ou quente, observando se há nuvens no céu e anotando a quantidade de chuvas e acompanhamento dos ventos. Em um mesmo dia, podemos ter condições bastante diferentes de tempo atmosférico. Um dia que amanhece chuvoso e frio pode apresentar o céu ensolarado e calor durante toda a tarde e esfriar novamente à noite, por exemplo. As paisagens a seguir retratam as mudanças do tempo atmosférico de um dia em um mesmo lugar. Observe. Então, crianças, vocês podem observar que essas fotografias é do mesmo lugar em um dia, sendo que esse aqui é no período da manhã, esse aqui é no período da tarde. O que é tempo atmosférico? Tempo atmosférico é um tempo momentâneo, que um dia pode estar ensolarado, como também ele pode mudar. Aqui, ó, como ele ficou diferente esse tempo. Ficou com as nuvens carregadas. Num dia pode estar sol, pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar quente. Isso chama-se tempo atmosférico. Então, resumindo, criança, tempo atmosférico é uma mudança de tempo no mesmo dia, como podemos observar na foto. Um dia ensolarado, como no mesmo dia, nesse dia pode estar chuvoso. Ok, criança? Esse aqui é no período da manhã, esse aqui é no período da tarde. Como também pode estar muito quente e de repente a temperatura cair. Isso chama-se tempo atmosférico. Resumindo, criança, tempo atmosférico é uma mudança de tempo no mesmo dia, como podemos observar na foto. Um dia ensolarado, como no mesmo dia, nesse dia pode estar chuvoso. Ok, criança? Esse aqui é no período da manhã, esse aqui é no período da tarde. Como também pode estar muito quente e de repente a temperatura cair. Isso chama-se tempo atmosférico. O clima. Para definir o tipo de clima que atua em um lugar, é necessário registrar e analisar as variações do tempo atmosférico durante cerca de 30 anos. O clima é um conjunto de características do tempo atmosférico: vento, temperatura do ar, quantidade de chuva, que ocorre com maior frequência em um determinado lugar. Em nosso planeta ocorrem diversos tipos de clima, alguns mais quentes, outros mais frios, uns mais chuvosos e outros mais secos. Observe alguns exemplos nas paisagens a seguir. A primeira fotografia é paisagem de uma área do município de Araucária, Paraná. O clima que atua neste lugar é subtropical. Esse clima apresenta temperaturas elevadas no verão e mais baixas no inverno, com chuvas bem distribuídas durante o ano. E embaixo, paisagem de uma área do município de Itacaré, Bahia. O clima que atua nesse lugar é o tropical úmido. É um clima que apresenta temperaturas elevadas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Crianças, enquanto observamos que o tempo atmosférico é um tempo momentâneo, onde as temperaturas podem diversificar ao longo do dia, o clima já é duradouro.
Ventos trazem mais frio para a capital do Brasil durante as madrugadas esta semana. Essa informação é da página 314, crianças, que vocês irão fazer essa atividade. Letra A. De acordo com o que você estudou, a manchete se refere a uma mudança de tempo, atmosférico ou clima. Qual é a diferença do atmosférico para o clima? O clima se permanece. Já o atmosférico, ele muda. Ele pode ficar frio durante o dia, à tarde esquentar. Então, ele vai mudando momentaneamente o tempo. Então, vocês vão observar o seguinte: é somente de madrugada, que está dizendo, durante as madrugadas. É clima ou tempo atmosférico? Vocês vão colocar a opinião de vocês. Na B, vocês vão colocar a conclusão de vocês. Se é clima ou tempo atmosférico, vocês vão botar o porquê que vocês chegaram a essa conclusão. 2. Escreva a letra T para as frases que se referem ao tempo atmosférico e C ao clima. Pode mudar repentinamente durante um mesmo dia. É clima ou é tempo atmosférico? Então, vocês vão colocar aí. A segunda. Notamos suas características percebendo a temperatura do ar, o comportamento do vento, observando as quantidades de nuvens e chuvas em um determinado momento. Isso é clima ou é tempo? Vocês vão colocar aí, por favor, para a professora. É definido por meio do registro e análise das variações atmosféricas momentâneas durante cerca de 30 anos. Crianças, se vocês tiverem dúvidas, é só vocês retornarem nas páginas 312, que está falando sobre tempo atmosférico, que está falando, e também na próxima página, 313, está dando a definição de clima, tá bom, crianças? Tá bem simples de entender. É só entender. Tempo atmosférico, ele vai mudando a todo momento, num dia só. Já o clima, ele permanece. Crianças, na página 315, vocês vão verificar o clima, né, do caso de hoje, né? Anote a seguir as características do tempo atmosférico que você pode verificar no dia de hoje, nos períodos da manhã, tarde e noite do município onde você mora. Então, vocês vão anotar como que está de manhã, como que está à tarde, como é que está à noite, tá bom, crianças? Vocês vão anotar e vão mostrar na segunda-feira para a professora, tá bom? 4. Descreva as condições do tempo atmosférico na paisagem da fotografia. Como é que está esse tempo, criança? Está chovendo, está ventando, está fazendo sol, está ensolarado? Como é que está esse tempo? Vocês vão registrar aqui para a professora, por favor. Na página 316, nós vamos falar sobre previsão do tempo. A previsão do tempo indica como estarão as condições atmosféricas para os próximos dias. Em geral, as previsões são feitas com base nas imagens de satélites artificiais, das quais se obtém muitas informações sobre a direção, velocidade dos ventos e a temperatura do ar, que depois são analisadas com auxílio dos computadores de alta tecnologia. Essas previsões são divulgadas diariamente pelos meios de comunicação e orientam a população em diversos momentos em seu dia a dia. Então, vocês podem observar que tem esse mapa, né, que tem a temperatura, né, dos dias, né, aqui no caso aqui na Bahia, vocês podem observar que é previsão do tempo referente a 8 de julho de 2017, que foi feita essa previsão do tempo, e que aqui podemos observar que aqui tá assim, ó, sol com poucas nuvens, e aqui, olha, sol com possibilidade de chuva. Então, vocês podem observar.
Na página 317, pesquise em jornais ou na internet a previsão do tempo para o município onde você mora. Anote as informações que você obteve no espaço abaixo. Então, vocês vão colocar aqui, ó, o nome da nossa cidade, Paraty, previsão do tempo que vai ser a data que vocês viram, tá? Vocês podem entrar no clima tempo, que vocês vão verificar a previsão do tempo para nossa cidade. Aí vai ter a temperatura máxima, mínima e média. E as características, como é que vai estar? Vai estar ensolarado, vai estar com poucas nuvens, vai estar chuvoso. Então, vocês vão escrever as características desse tempo. Aqui embaixo, escreva uma frase para descrever a previsão do tempo que você pesquisou. Então, assim, se vocês primeiro vão verificar como é que vai estar esse tempo e conforme o tempo que vai estar, vocês vão escrever uma frase referente ao tempo que vocês pesquisaram, ok? E na B, desenhe um símbolo para representar as condições do tempo atmosférico que vocês descreveu. Então, assim, se está ensolarado, o que vocês vão fazer aqui? Vão fazer um solzinho. Se vai estar um tempo chuvoso, o que vocês vão fazer? Vai ser uma nuvem, né, com a nuvem carregada e assim por diante, tá bom, crianças? Faça com bastante capricho. Agora nós vamos falar sobre o clima e a vegetação natural. A vegetação natural é formada por espécies de plantas que se desenvolvem naturalmente em um determinado lugar da superfície terrestre. As características do clima influenciam diretamente o desenvolvimento da vegetação em diferentes aspectos, tornando as paisagens diferentes em uma das outras. Vamos observar os tipos de paisagem. Nos lugares onde o clima se caracteriza por elevadas temperaturas, grande quantidade de chuvas e propício ao desenvolvimento de uma vegetação natural densa, abundante, apresentando diversidade de espécies de plantas, como nessa área de floresta no Equador, representada na fotografia ao lado. Agora embaixo vocês podem observar que já é um clima seco, né, um clima elevado, né? Em lugares onde o clima apresenta temperaturas elevadas e aos longos períodos de seca, como nessa área do Quênia, na África, retratada na fotografia ao lado, a vegetação composta por árvores de médio porte, arbustos e gramíneas resiste aos períodos de estiagem. Então, ou seja, a vegetação ela se acomoda à sua temperatura. Então, conforme ela vai mudando, crianças, vocês podem observar aqui, olha como muda de uma vegetação para outra. É conforme o clima, que vocês já podem observar que é um clima que tem chuvas, né? Chuvas bem distribuídas, onde a vegetação vai se desenvolvendo naturalmente. Aqui já é um clima seco, então vocês podem observar que a característica das vegetações são bem diferentes. Na próxima fotografia, em alguns lugares de clima frio, com baixa temperatura e pouca quantidade de chuva durante o ano, desenvolve-se a vegetação de gramíneas, adaptada a essas condições climáticas, como nessa área da Islândia, retratada na fotografia. Então, crianças, observem. E aqui embaixo, há lugares que o clima quente e seco, ou seja, temperaturas elevadas durante o dia e chuvas raras durante o ano, em que se desenvolve uma vegetação natural adaptada à falta de água. Um exemplo são os cactos, retratados na fotografia acima. Isso aqui é no Arizona, nos Estados Unidos. Aqui, ó, os cactos. Crianças, agora para finalizar, vocês vão colocar verdadeiro ou falso, de acordo com as características do clima que corresponde à paisagem retratada. Se necessário, faça uma pesquisa. Então, vamos lá. Observe. Quente e seco, com a temperatura elevada durante o dia. Então, vocês vão colocar verdadeiro ou falso. Pouca chuva durante o ano. Então, só vocês observarem aqui, ó. Olha como é esse clima, como é a vegetação. Vocês já podem observar.
que é uma terra seca. Os vegetais não são, né, não são verdes, né? São bem diferentes, né? Então vocês podem observar. Grande quantidade de chuva durante o ano. Vocês acham que chove bastante durante o ano? A vegetação densa, com ampla diversidade de espécies de plantas. Vocês acham que tem bastante diversidade de plantas e densa, uma mata fechada? E por último, plantas adaptadas à falta de água. Então, vocês observem, crianças, tá bom? Escreva verdadeiro ou falso, leia com atenção, porque tá bem simples de entender, tá bom, crianças? Mas se vocês não conseguirem entender, não estiverem entendendo, vocês vão falando comigo que a tia Karina vai ajudando, tá bom? Crianças, hoje nós estudamos o clima e a vegetação nas paisagens do município. Então, se vocês não estiverem entendendo, vocês vão falando comigo que eu vou ajudando, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.